Oi, ok, oi. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada no livro dos Salmos, capítulo 133. Salmos, capítulo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Amado Deus, Pai Celestial, no nome precioso de Jesus Cristo, nesta hora, Pai, orando diante do Senhor com nossos olhos fechados, perdoa nossas falhas, nossas fraquezas e ajuda, meu Senhor, a cada um de nós, cada irmão, cada irmã que veio à casa de Deus nesta noite, que nós possamos absorver a Tua palavra e sairmos deste lugar nesta noite abençoados, ajudados, alegres pela Tua presença no nosso meio, Senhor. E aos nossos ouvintes e irmãos, abençoa, dai entendimento, dai olhos e ouvidos espirituais para olhar a Tua palavra, ver a Tua palavra, ouvir com atenção, e que possam ser abençoados também. Senhor,
No nome precioso de Jesus Cristo, pedimos a sua bênção, meu Pai querido, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Graças a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor, começando com o hino Tudo Entregarei. O hino de número 323. Tudo entregarei. 323. Graças a Deus. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, sim, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Aleluia! Graças a Deus, louvado seja o Senhor. 323 do nosso inário. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, todo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor, transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego,
perfeita paz completa. Glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Graças ao Senhor Jesus. Irmãos, vamos ver se nós louva ao Senhor com o hino Campainhas de Ouro. É o 226. Há uma terra além do rio, que chamamos doce e terna, e somente alcançaremos pela fé. Um a um de entrar havemos nesse lar de bem supremo, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Amém? Queremos nos encontrar lá na glória. 226. Há uma terra além do rio que chamamos doce e terna, e somente alcançaremos pela fé. Um a um de entrar havemos nesse lar de bem supremo, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar, é a glória, aleluia, em resplendor. Nessa terra além do rio, que chamamos doce e terna, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Nunca mais pecado ou mágoa nessa terra do futuro, quando as barcas lindas praias alcançar, só teremos alegria e ouviremos harmonia, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Nessa terra além do rio, que chamamos doce e terna, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Quando os dias se findarem e da morte a dor vencermos, quando Cristo ao seu reino nos amar, nunca mais angustiado, para sempre consolado, quando o Salvador
chamar-me a ti. Campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar. É a glória, aleluia, em resplendor. Nessa terra além do rio, quando Salvador chamar-me a ti. Amém? Graças a Deus. É a glória, aleluia, em resplendor. Coisa maravilhosa. Aleluia. Graças a Deus. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor com o hino 230. Vamos ver se nós tem voz para cantar este hino. Vencendo vem Jesus. Aleluia. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Glória a Deus. Os sinais de sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Amém? Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais de sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória. Aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus.
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Brilho celeste. 284. Brilho celeste. Peregrinando pelas montanhas, dentro dos vales, sempre na luz. Glória a Deus. Vamos ver se nós canta este hino. Peregrinando pelas montanhas, dentro dos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, encha minha alma a glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga. Junto ao seu lado sempre hei de cantar. Brilho celeste, brilho celeste, encha minha alma a glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, dando louvores. Vão me cercando raios benditos, passos avante para a mansão, mais e mais perto o mestre seguindo, dando louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, encha minha alma a glória de Deus. Com aleluia dando louvores,
Indo para os céus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para as ofertas. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos encerrando neste momento a parte dos louvores. Nós vamos meditar um pouquinho aqui e depois nós retornaremos aos nossos lares nesta noite. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé? Graças a Deus. Nossos ouvintes, nossos irmãos, todos os nossos cultos sempre tem pessoas nos ouvindo, nos assistindo. Sejam bem-vindos nesta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo, é o nosso primeiro culto do ano de 2026, graças a Deus. Hoje são 4 de janeiro e estamos felizes, agradecidos ao Senhor por esta grande oportunidade que Deus está concedendo a nós estarmos na casa do Senhor nesta noite. Nós vamos ler as Escrituras, a Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Graças a Deus. O livro de Hebreus fica no Novo Testamento. Hebreus capítulo 10. O versículo 19.
a seguir. Está escrito assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Amém? Querido Deus, Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, esta leitura que nós lemos, ela é a Tua palavra, Senhor. Ela é a verdade. Vivifica esta porção lida em cada coração dos Teus filhos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podei-vos assentar. Graças a Deus. Se o Senhor permitir, na próxima terça-feira, a minha família estará retornando a esta cidade. Então, terça-feira à noite, nós estaremos na casa do Senhor. Amém? Culto de oração, terça-feira à noite, às 19h30. Às 19h30. Graças a Deus. Nós vamos meditar um pouquinho aqui e eu creio que Deus nos abençoará. Eu creio, nós viemos aqui na casa de Deus, venha pela fé, venha crendo que Deus vai aceitar o seu louvor, receber a sua adoração. Nós nos ajuntamos aqui na casa do Senhor, é para adorar a Deus, é para louvar ao Senhor, é para alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Aleluia! Graças a Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé. Em plena certeza de fé, tendo o coração limpo, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Vamos guardar, meus irmãos, nossos ouvintes, firme a confissão da nossa esperança. Pois fiel é aquele que fez a promessa. Quem foi aquele que fez a promessa? Foi Deus. Aleluia! E as palavras do Senhor, as promessas do Senhor, elas não falham, elas não caem por terra. Tudo que Ele prometeu para os seus filhos, Ele cumprirá. Aleluia! Glória a Jesus! E na mensagem Vida Escondida com Cristo, o profeta disse: na noite passada eu estava tentando explicar que há apenas uma única maneira que nós podemos ter companheirismo. E não é através das nossas igrejas, não é através das denominações, não. Não é através de educação, nem de nenhuma outra coisa, mas é apenas
através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É por isso que quando nós conversamos com pessoas que se dizem evangélicas, nós apresentamos a doutrina, nós perguntamos: irmão, você é batizado nas águas corretamente? Porque um homem e uma mulher que não crer no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele não aceita. Ele não é batizado corretamente. Aí quando ele diz: eu sou batizado nas águas em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Aí nós falamos para ele: olha, só há um batismo na Bíblia. Só há um batismo verdadeiro na Bíblia, e o batismo apostólico é em nome de Jesus Cristo. Ali, quando Pedro anunciou, quando Pedro pregou para aquelas pessoas, depois que saíram de Jerusalém, quase 3.000 pessoas aceitaram o batismo em nome de Jesus Cristo e desceram as águas. A Bíblia diz: quase 3.000 pessoas foram batizadas em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. É a única maneira que o homem pode ser reconciliado com Deus, através da grande obra de reconciliação. A única maneira que eu pude tomar isso foi voltando ao Velho Testamento e tipificando no Novo, porque eu sou meio que um tipologista, e a razão pela qual faço isso é a falta de estudo. Imaginem, meus irmãos e ouvintes, se o irmão Branham fosse um estudado, fosse um mestre. Esse entendimento, essa revelação que ele teve, aonde foi que ele aprendeu? Foi descido do alto. Foi enviado por Deus, porque se Deus não tivesse mostrado para ele, revelado para ele o batismo em nome de Jesus Cristo, ele não tinha pregado isso, ele não tinha sido batizado assim. Olha, muitas pessoas que se batizam em nome de Jesus Cristo, mas continuam crendo na Trindade. É catolicismo puro. E eu descubro o que o Velho Testamento foi, que foi uma sombra ou um tipo do Novo. Então eu sei como a sombra se parece, e eu vejo o contratipo aqui, e o Espírito entre ambos testifica. É assim que eu chego. A única maneira que eu posso ensinar a Bíblia. Algumas pessoas são espertas e sagazes, podem pegar palavras gregas e assim por diante. Isso é falar em línguas para mim, porque eu certamente não saberia, mas enquanto eu puder saber esses tipos e sombras e colocá-los juntos, certamente que Deus, pela ajuda do Espírito Santo, é minha solene confiança que Ele fará e revelará isto, para que até os bebês possam entender. Até os leigos, até os que não sabem ler, mas que ouçam com seus ouvidos, possam entender e crer na Bíblia. Essas criancinhas aqui, que serão os homens e as mulheres de amanhã, se houver um amanhã.
E agora, para tomar um quadro disto, eu estou prestes a falar nesta noite sobre vida escondida com Cristo. Aleluia! Eu acho muito necessário hoje que homens e mulheres descubram qual é o problema. Eu digo isso humildemente, com todo o meu coração, e certamente tenho estado aqui em Minneapolis o suficiente para vocês saberem que se eu sou um enganador, eu não tenho intenção de ser, isso não está em meu coração. Eu nunca desejei ser doloso, nunca. Eu amo as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, e às vezes eu posso não ser capaz de expressar da maneira que eu sinto, mas espero que vocês recebam isto da maneira como sinto, se eu não me expressar direito. Aleluia! Eu sinto que no dia em que nós estamos vivendo, há uma grande necessidade entre o povo cristão, que eles parecem querer algo que não são capazes de conseguir. Eu acompanho um senhor e o seu filho que trabalha com oficina mecânica. E o rapaz, ele fez um pequeno vídeo falando sobre ansiedade. E ele disse: olha, eu descobri como é que a pessoa entra em depressão, entra em ansiedade. É você querendo trazer o futuro para junto de si. É você querendo, você deseja conseguir uma coisa, mas não está no teu alcance de você conseguir aquilo agora, mas você deseja aquilo. Ele diz que chegou um momento que a oficina tinha muito trabalho, muita coisa para fazer, e aí ele começou ansioso para resolver aquilo de uma hora para outra. E aí começou ele apressado, e todo dia ele fazia aquilo, e aí depois ele observou que as coisas não estavam bem com ele. Estava começando, parece que ia faltar o fôlego, e queria resolver uma coisa e não dava certo. O pai dizia: vá com calma, vá com paciência, mas ele queria resolver logo aquilo. E aí começou a ficar sem sono de noite. Começou a coisa a apertar, e ele disse: não está bem comigo, eu vou no médico. E aí ele disse que ele saía, ele dizia: eu vou morrer antes de eu chegar no hospital. Eu vou morrer, eu estou só aqui no carro, eu vou morrer antes de chegar no hospital. E aquilo parece que ia tomando o fôlego dele. E aí, em poucas conversas com o médico, ele disse: você está com ansiedade. Você está com ansiedade, se cuide o quanto antes, que pode entrar em depressão. E aí o médico passou para ele fazer caminhada. Faça caminhada, o que você tiver de fazer, faça no limite. E aí ele disse que foi melhorando as coisas. Foi melhorando as coisas. E está bem, mas se não se cuidar, você cai mesmo no problema.
Eles parecem querer algo que não são capazes de conseguir. E vendo isso, e tendo a experiência do que eu estou falando, então pensei que certamente seria uma boa coisa eu tentar explicar a minha maneira humilde, para que você possa se juntar e partilhar desta grande coisa que Cristo comprou para nós no Calvário. Agora, tudo isso vem através da expiação. Toda a bênção que nós temos vem pela expiação. E nós podemos ensinar, nós não podemos ensinar nenhuma bênção fora da expiação. Cura e tudo mais tem que vir pela expiação, porque Ele morreu, Cristo, para nos redimir da maldição que foi colocada sobre nós pelo pecado de Adão. Aleluia! Toda vez que você lida com a palavra pecado, você tem de lidar com cada atributo que vem com ela. Você não pode pregar salvação para a alma sem pregar cura corporal. O que foi que Ele fez no Calvário por nós? Ele nos salvou, Ele nos perdoou e Ele nos curou. Amém? Pela salvação, pelo sangue derramado, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Irmãos, quando um problema de enfermidade vem sobre você, você tem que ter fé para ser curado. Senhor, eu não aceito essa enfermidade. Senhor, eu não aceito essa tristeza. O Senhor já levou isso sobre si. Ó Pai, eu quero ser alegre, eu quero ser sã, eu quero ser feliz. A minha alma não pode viver triste, Senhor. Você não pode cortar a Bíblia assim. Você simplesmente não pode fazer isso, porque ela é inseparável. O mesmo homem morreu na cruz, ele foi ferido por nossas transgressões, por suas pisaduras fomos sarados no mesmo dia. O sangue nas mesmas veias. Amém? Então é inseparável. Aí o profeta disse: uma certa vez um camarada me disse, não muito tempo atrás, ele disse: olha, irmão Brana, você está pregando cura divina pela expiação? Ele disse: bem, eu posso provar a você que isso já se foi. Eu disse: bem, o que você quer dizer fora da expiação? Ele disse: claro. Ele disse: o que Isaías disse? Ele tomou nossas enfermidades. E o profeta disse: está certo. Por suas pisaduras fomos sarados. Ele disse em São Mateus 8, Jesus curou as pessoas que vieram a ele naquela tarde, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou nossas enfermidades. Eu disse: então, você aplica aquela vez ali para a expiação da qual ele estava falando? Ora, eu disse: se isto é verdade, então a expiação tinha mais poder antes de vir em força do que depois que o sangue de Jesus foi derramado. Aquilo foi 1 ano e 6 meses antes de ele morrer. Então, como aquilo poderia ser aplicado ali, a expiação, se foi 1 ano e 6 meses antes do sacrifício ser feito?
esses argumentos simplesmente não se mantêm. Mas não estamos aqui para discutir, estamos aqui para pregar a palavra, e Deus terá alguém que vai ouvir e receber. Aleluia! Aqueles pelos quais Jesus morreu, para que ouvissem a palavra, eles a ouvirão. Você já pensou nisso, meu irmão, meu ouvinte? Deixa-me parar aqui só por um momento e perceber que estou frente a clérigos e homens espertos, mas eu apenas gostaria de dizer isso. Saiba que eu creio nisto e sei disto: Jesus nunca foi à cruz e morreu por uma causa sem sentido. Quem sabe, talvez alguém possa sentir pena porque ele morreu, e então ele venha a ser salvo. Deus não cuida de seus negócios dessa maneira. Amém? Deus faz seu trabalho por presciência, sabendo antes de o mundo ser formado quem creria nele e quem não creria. Ele não morreu em vão. Não, ele morreu sabendo que eu iria crer, que você iria crer, que nós iríamos crer na palavra dele, e que nesta noite nós estaríamos aqui neste lugar, louvando a ele, agradecendo a ele e dizendo: Senhor, obrigado pelo sangue derramado, perdoou nossos pecados e nos deu uma oportunidade de viver para ti, Senhor. Aleluia! Coisa maravilhosa, antes que o mundo existisse, ele nos viu aqui nessa noite. Nós estávamos na presciência de Deus, nós fomos salvos, você crê nisso? Antes da fundação do mundo. E Jesus veio para morrer por aqueles os quais Deus, por presciência, tinha elegido. Ah, eu vou ser um eleito. Não, nós já somos eleitos desde antes da fundação do mundo. Graças a Deus, aleluia. Jesus veio para morrer por aqueles os quais Deus, por presciência, tinha elegido. Isso mesmo. E quando aquele último... Essa é a razão que nós estamos tendo avivamento, jogando as redes em todo lugar e tentando pescar e pescar. São ministros, mas quando o último tiver sido tirado, serão todos eles, vê? Porque o resto deles, nós lançamos uma rede e ajuntamos pessoas, e elas vêm, e então a primeira coisa que você vê, elas saem e se vão. E Deus disse: quando vieram as provas, nós não podemos suportar o castigo. Nós fomos filhos ilegítimos e não fomos os filhos de Deus. Mas eu creio que qualquer homem ou mulher que tenha nascido do Espírito de Deus não tem mais desejo de pecado em sua vida. Amém? Olha que afirmação aqui do profeta. Eu creio que qualquer homem ou mulher que tenha nascido do Espírito de Deus não tem mais desejo de pecado em sua vida. O desejo é de louvar a Deus, o desejo é de estar na casa do Senhor. Chega a tardinha, a sua alma já está
palpitando ali de vir à casa do Senhor, para juntos louvarmos, para juntos ouvirmos a palavra do Senhor. Não tem, meus irmãos e ouvintes, uma vida melhor do que essa aqui na terra. Viver para Deus, viver servindo ao Senhor, como a Bíblia ensina, como a Bíblia pede, como a Bíblia ordena. Não tem mais desejo de pecado em sua vida e jamais terá. É verdade, porque a questão do pecado está resolvida para sempre. Você se torna uma criatura, nova criação, seus velhos apetites, seus velhos desejos e tudo mais são passados, foram jogados no mar do esquecimento. Deus limpou a sua mente, Deus limpou o seu coração, o Espírito Santo desceu ali e fez morada. Aleluia! Agora nós encontramos pessoas pela estrada aqui, nesta experiência cristã, muitos deles encontram pessoas que simplesmente parecem que não podem agarrar-se à coisa. Eles têm os seus altos e baixos. Um dia você os encontra, eles estão no poço, simplesmente louvando a Deus, simplesmente felizes, simplesmente maravilhados, e no outro dia você encontra ele tão desanimado. Encontra ele desanimado, parece que o seu dia chegou, a sua partida chegou. Olha como foi o apóstolo Paulo. Ó morte! Ruim é quando você está em pecado, quando você está na sua vida fora do altar de Deus e a morte chega coçando o seu pé. Aí é ruim. Agora, quando você está na presença de Deus, eu posso partir daqui a 2 minutos, daqui a 10 segundos, mas eu estou com a minha vida no altar do Senhor. Paulo disse: ó morte, onde está a tua vitória? A morte diz: ah, eu derrubei, ah, eu acabei com aquele ali. Acaba nada. O cristão, quando ele termina a sua vida aqui, mas dentro dele, na sua alma, ele tem vida eterna. Simplesmente louvando a Deus, e no outro dia você os encontra, estão todos para baixo. Como chamamos, perdoe-me a expressão, no fundo do poço, bem no fundo, numa maré baixa, não sabem onde estão parados, nem mesmo sabem se são salvos ou não. E no próximo dia estão numa situação muito boa. Ah, rapaz, ontem eu estava meio desanimado. Oh, rapaz, eu vi uma coisa na internet que me entristeceu. O irmão falou uma coisa que me deixou preocupado. A irmã me falou uma coisa que eu não acreditei. Mas que a nossa alma, eu sei que vem momentos ruins, mas que a nossa alma possa estar em paz com Deus. E talvez uma semana ou 2 depois você os encontra de volta na mesma situação novamente. Eu me pergunto sobre essas pessoas. Eu as vejo no culto de cura, tenho visto as pessoas virem à plataforma totalmente cegas,
e vêm e tomam depois de receberem oração e serem curados e ler a Bíblia, descem louvando a Deus. E as encontro daqui a 6 meses, elas estão tão cegas quanto como estavam na primeira vez. O que foi que aconteceu? Aí o profeta disse: depende de onde sua fé está apoiada. Isso aconteceu com o apóstolo Pedro. Jesus vinha sobre o mar e ele disse: Mestre, deixa eu ir me encontrar contigo sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro. E ele atendeu, ele começou a andar sobre as águas. Mas quem sabe ele pensou: e se eu me afogar? Ele pensou um pouquinho ao contrário, começou a se afogar. Mas Jesus vinha ao encontro dele e o ajudou. Depende de onde sua fé se apoia. Sua salvação é boa, enquanto sua confissão é boa. Mas quando sua confissão cai, então sua salvação se foi. Pois ele é um sumo sacerdote sentado à destra de Deus para fazer intercessões sobre sua confissão. É isso que acontece. Então eu me admiro, porque então, com salvação e cura também, que pessoas cheguem a essa maré baixa. Agora eu quero dizer que a razão disto, eu creio, eu posso explicar a você, se você for reverente e ouvir atentamente agora. Na Bíblia, tomando de um ponto de vista do Velho Testamento, uma visão, por muitos anos atrás no deserto, quando Deus trouxe os filhos de Israel para fora do Egito, que era um tipo do mundo, e sua jornada é um tipo da jornada em que estamos hoje. Eles estavam a caminho da terra prometida e nós estamos a caminho da terra prometida também. Você crê nisso? Aleluia! Deus está nos tirando do Egito. O Egito era um tipo do mundo. Servidão e escravidão, Ele nos tem tirado do Egito e nós estamos a caminho da terra prometida de Deus para o crente. Não é maravilhoso saber que estamos em nossa jornada nessa noite? Aleluia! Meu Deus, que não haja nada para nos atrapalhar. Que não haja nada para derrubar a nossa fé, que não haja nada para tirar a nossa confiança em Deus, a nossa crença em Deus. Aleluia! Oh, você vê quando parte um irmão idoso, quando parte uma irmã idosa, o testemunho ali naquela congregação foi fiel do começo ao fim. Isso é maravilhoso. Isso é coisa para envergonhar a Satanás. Tem pessoas que começam e dizem: ai, eu não dou conta, ai, eu não aguento, ai, eu não tenho força. Busque força em Deus. Aleluia. Vejam só,
Não é maravilhoso saber que estamos em nossa jornada esta noite? E note, na jornada, agora as coisas não eram um mar de rosas, nunca foi. A vida de cristão nunca foi um mar de rosas, desde o princípio. Todo cristão padece perseguição. A igreja primitiva padeceu, a igreja primitiva foi açoitada por leões, foi açoitada pela igreja, a igreja católica romana. Jogaram para os leões nas arenas ali. Aí acham que ser cristão é um mar de rosa. É não, irmão, é difícil ser cristão, mas o importante é que Deus nos dá força. O importante é que Deus está cuidando de nós. Aleluia! Eles tinham altos e baixos, problemas e desvios, mas ainda assim eles iam a caminho da terra prometida. Você note aqui. Alguns deles reclamaram e murmuraram, eles tinham visto visões e assim por diante, e Deus trouxe milagres extraordinários, fez grandiosas obras em seu meio, e assim que as provas vinham, eles esqueciam tudo e começavam a reclamar e murmurar novamente. Comer o maná, olha, essa comida já está tão enjoada. Ai Deus, peraí, vou mandar carne para eles. Mandar carne para ver se sacia o prazer deles. Aí o profeta disse aqui no parágrafo 27, o mesmo quadro da igreja hoje, na condição que se encontra agora. Note isto. Como Deus deu um quadro ali, então, nós teremos de tomar no tabernáculo para fazer prova disto. Agora nós encontramos que o tabernáculo era um lugar de adoração. Vimos isso na noite passada, o único lugar, o único solo comum em que Deus encontrava com o povo era no tabernáculo, debaixo do sangue derramado. E agora havia 3 diferentes átrios ou lugares no tabernáculo para os quais quero chamar vossa atenção. Um deles era o átrio externo, o átrio, então o altar, que era o lugar santo, e então o santo dos santos, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez a cada ano. E quando entrava ali, era com um sino, uma corda amarrada na cintura. Se o sacrifício não fosse aceito por Deus, ele morria lá. Ninguém ousava segui-lo àquele lugar santo. Pense numa preocupação que o povo ficava. Pense numa preocupação que o povo ficava quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Se Deus não aceitasse, ele morria lá. Aí depois que Cristo morreu, o véu se rasgou. O véu se rasgou e hoje ou você entra ou você morre.
Lá, se você entrasse, não era aceito, você morria. Vejam isto. Ninguém ousava segui-lo àquele lugar santo. Agora, se notarmos como as mobílias e assim por diante eram posicionadas naqueles lugares, representam as dispensações que nós vivemos desde a idade das trevas, ou a saída da igreja e a continuação de sua jornada agora. O átrio representava a justificação, que havia batismo nas águas, a bacia colocada lá, onde eles eram lavados antes de ministrarem. E o altar representava o lugar de sacrifício, onde a punição era colocada ou expelida, pois o julgamento era colocado sobre o sacrifício, e o altar com brasa e bronze fala de julgamento divino. A serpente de bronze no deserto fala de julgamento divino. A serpente sendo o pecado já julgado no jardim do Éden, e o bronze fala de julgamento divino. Perdoe-me por isto, como o altar de bronze, onde o sacrifício era queimado. E então ali dentro tinha 7 castiçais de ouro, ou um candelabro, com 7 lâmpadas. O profeta disse, melhor dizendo, mas no interior, além do véu, havia uma arca. E na arca estavam as tábuas, os 10 mandamentos, como chamamos. E aquilo representava o coração humano, de como Deus prometeu nos dias passados, que neste dia Ele escreveria suas leis, não sobre tábua de pedra, não sobre tábuas de pedra, mas sobre o coração. Sobre o coração. Ele colocaria a sua lei no coração. Ezequiel falou disto. E os profetas todos falaram de como Deus faria isso nos dias vindouros, que era um tipo. Mas o sumo sacerdote, uma vez entrando no Santíssimo, então quando ele entrava, a cortina caía. A cortina caía à prova de som. Ele ficava desligado das coisas do mundo, ninguém podia vê-lo, ele estava escondido. Pela era luterana veio o justo viverá pela fé. Amém? O átrio exterior, logo veio a era metodista, a era da santificação. Eles chamam o segundo verdadeiro trabalho da graça, que veio naquela era, e há a era do altar. E então, nos últimos dias, a restauração do Espírito Santo, a vida escondida com Deus, a vida escondida. E eu tenho certeza, bem aqui é onde o problema se encontra. Eu quero que você veja, bem aqui é onde o problema se encontra com a igreja hoje. Não consegue deslocar-se entre o altar e o Santo dos Santos. É ali o lugar onde a igreja deveria estar. E há muitos deles ainda fora. Lá fora, em vez de estarem aqui dentro. Esta é a razão pela qual nós temos os dias que temos, é a falta de fé que temos. Quando a igreja deveria estar em sua última era, sua última dispensação. Eu creio que estamos vivendo na virada do tempo.
Com a ajuda de Deus, o profeta disse: amanhã à noite provarei pela Bíblia, palavra por palavra, que nós estamos vivendo na sombra, na vinda do Filho de Deus. Mas como é que eu posso saber que nós já estamos vivendo próximo à volta de Cristo? Um sinal está diante de nós, é a vinda do profeta. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes do dia grande e terrível do Senhor. Deus trouxe esse homem, ele mostrou a verdade para nós, ele restaurou o que tinha de restaurar, Deus já levou de volta para casa, e a sua mensagem continua viva, chamando o povo: volte para a palavra, aceite o Senhor Jesus Cristo, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Vamos ficar de pé. Amado Deus, Pai, obrigado, Senhor, que a nossa vida possa estar escondida com Deus, nos guarde, nos proteja a cada dia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai, obrigado por cada um que veio à Tua casa nessa noite, Pai. O nosso retorno, o nosso regresso aos nossos lares, nos guarde, nos proteja, nos conceda um sono reparador, Senhor. E um dia de amanhã seja um dia de paz, de bênção, de vitória para todo o Teu povo na face da terra. Meu Deus, eu peço, Senhor, uma bênção a favor da vinda da minha família a esta cidade. Senhor, guarde, proteja, livra de acidente, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Terça-feira à noite, que possam chegar em paz, guardado debaixo da Tua potente mão, Senhor. Leva-nos em paz, abençoa nossos ouvintes preciosos, que ouviram com atenção a Tua palavra nesta noite, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Obrigado a você que veio à casa do Senhor nesta noite. Deus te recompense. E obrigado a você, meu ouvinte, que pairou para estar conosco. Deus te abençoe. E até terça-feira à noite, às 19h30, se o Senhor nos permitir, juntos nós estaremos mais uma vez com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos abençoe.